parte 1, parte 2, tá, galera? Aí é suave. Vamos voltar aqui. Depois eu vou ver como cria um link permanente do Google Meeting. Dá para fazer isso. Aí eu vou pesquisar e vou fazer um link permanente das aulas, que aí sempre que for o horário da aula, a gente usa aquele link, que aí para esse problema de ter que ficar abrindo caso eu caia, porque não tinha acontecido antes de eu cair. A minha internet de vez em quando fica ruim. Na verdade, eu estava até comentando que desde o início da pandemia, minha internet está uma porcaria violenta, não sei porquê. Deve ter aumentado o volume do pessoal usando e desde o ano passado que está essa palhaçada na internet. Deixa eu voltar aqui. Bom, voltando então. Então eu estava falando com vocês das definições da aula, né? Da questão do momento, né? Do equilíbrio, quando a partícula está, falei dos teoremas que são importantes. Outra definição muito importante que a gente não pode deixar de falar, é justamente a questão de força. Uma é a força que a gente chama de força de campo e a outra é a força de contato. Qual é a diferença entre as duas? A força de campo, como o nome já diz, ela age à distância. Né? Então, por exemplo, você tem a força gravitacional. A força gravitacional é uma força que ela age à distância. Então, por exemplo, se a gente está sentindo a gravidade do planeta, se a gente está sentindo a gravidade do planeta, a gente está sofrendo força gravitacional. Ou seja, uma uma definição que é importante, que a gente vai usar no futuro, é a questão de vínculo. O que é o vínculo de um problema? Quais são os vínculos de um problema? Se você tem, por exemplo, dois corpos em contato, né? Se você tem esse contato entre dois corpos, você vai ter um vínculo. Esse vínculo ele vai reduzir a quantidade de variáveis coordenadas que você precisa para traçar o seu problema. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma partícula se movendo. Eu tenho uma partícula se movendo com uma determinada velocidade v aqui. Para determinar esse problema, né, eu preciso normalmente de 3 coordenadas. Com 3 coordenadas eu consigo determinar todo o problema, x, y e z. Com esse conjunto de coordenadas eu consigo determinar o problema. Tá? Agora, se eu tenho um vínculo, por exemplo, se essa partícula, se eu falo com vocês, por exemplo, que essa partícula, o movimento dela é linear. Se eu falo que o movimento dessa partícula é linear, esse movimento linear, ele fornece para vocês 2 vínculos. Por quê? Porque ele está falando que você não tem movimento tanto no eixo Y e não tem movimento no eixo Z. Então você pode ter o movimento da partícula linear só no eixo X. Então esses 2 vínculos você precisava antes de 3 coordenadas. Você precisava de 3 coordenadas menos 2 vínculos. Você vai precisar de uma coordenada só. Certo? Então, os vínculos são muito importantes para vocês reduzirem coordenadas do seu sistema. Então, se você tem 3 coordenadas e 2 vínculos, você vai precisar de uma coordenada só. Tá? Quando a gente tem corpos extensos, muitas vezes, né, quando a gente tem corpos, sistemas com vários corpos, etc., muitas vezes você não vai precisar só de 3 coordenadas, você vai precisar de mais coordenadas, porque você tem vários corpos se movendo. Então, essa questão, por exemplo, você tem 2 corpos se movendo, você tem duas coisas girando, né? Você tem uma pá aqui girando
Você tem uma pá aqui girando, certo? Com uma certa velocidade. Preso nessa pá, você tem uma haste aqui, tá? Com uma outra pá, por exemplo, girando do lado contrário. Então você tem duas pás, uma girando para esse lado e outra girando para esse lado aqui. Você tem dois corpos. Então você vai precisar de que mais que coordenadas, porque esse corpo aqui você vai botar normalmente um referencial para resolver, e esse outro corpo aqui você vai botar outro referencial para resolver. Só que se eles estão ligados por essa haste, o que acontece? Essa haste, ela nada mais é do que um vínculo. Então esse vínculo aqui vai reduzir coordenadas quando vocês forem resolver seu problema. Certo? Então, os vínculos são muito importantes quando a gente for resolver problemas, porque eles reduzem a quantidade de coordenadas que você tem. Reduzindo a quantidade de coordenadas, você reduz também a quantidade de equações de movimento. Reduzindo a quantidade de equações de movimento, reduz tudo. Então, os vínculos são extremamente importantes para problemas físicos. Tá? Então, aí está na nota de aula a definição de vínculo rígido. É importante vocês verem qual é a definição de vínculo. Tá? Depois a gente vai ver mais definições de vínculos. Certo? Para as aulas futuras a gente vai ter mais definições de vínculos. Outra coisa que vai ser importante, tá? Outra coisa que vai ser importante, que está nas notas de aulas também, é a definição do que é a força de atrito. Tá? A força de atrito também vai ser muito útil para a gente, tanto a força de atrito quanto a força normal. Porque a força de atrito e a força normal são forças de contato. Então, por exemplo, você tem atrito seco e atrito. A gente vai trabalhar com atritos secos, né? Por que o atrito seco? Por exemplo, você tem uma superfície e você tem um bloco andando nessa superfície. Se eu não tenho fluido nessa superfície, se essa superfície aqui não tem fluido, eu tenho meu atrito seco. Como no curso de dinâmica a gente não fala de fluido, todos os atritos que a gente vai trabalhar são atritos secos. Tá? A gente nunca vai ter atrito em relação a um fluido. Beleza? Então, isso é outra coisa, outra definição muito importante do que é a normal e do que é a força de atrito. Outra coisa que é importante para vocês, vocês já estão atingindo um nível que tratar problemas passa a ser coisas que vocês têm que fazer naturalmente. Então, por exemplo, se um problema chega para vocês, se vocês têm um problema, e o problema não diz. Deixa eu voltar aqui. Então, se vocês têm um problema e o problema não diz despreze o atrito, ou o atrito pode ser considerado desprezível, vocês não podem desprezar o atrito. Tá? Então, se o problema é só, você tem um bloco deslizando, blá blá blá, encontra as equações de movimento do bloco. Se o problema não falou nada sobre o atrito, você não pode simplesmente desprezar o atrito. Você não pode, não, vou desprezar o atrito aqui e ter sucesso. Não, não pode. Tá? Vocês têm que tratar os problemas sempre com a maior complexidade que vocês conseguirem. Claro, tem problemas que você fazendo de uma forma muito complexa, você não vai conseguir resolver. Então aí você vai ter que começar a fazer considerações para você fazer. Isso eu estou falando não só no curso de dinâmica, estou falando na vida de vocês, científica. A gente sempre começa pelo problema mais complicado possível, e aí você olha, eu consigo resolver esse problema complicado? Consigo. Beleza, então você vai resolver. Se não consegue, você vai resolvendo, e chegou no ponto que eu não consigo mais resolver. O que eu posso fazer para melhorar esse problema? Aí tu fala, eu estou olhando aqui, de repente a força, o movimento do corpo, a força que movimenta o corpo é muito maior que o atrito. Então, de repente dá para desprezar o atrito. Aí se tu despreza o atrito, aí já reduz um pouquinho.
Aí tu olha de novo, tu fala, aí não dá para resolver do mesmo jeito. Aí tu, pô, vou considerar então que esse meu corpo, ele tá, sei lá, ele não tá subindo a altura, ele tá só se movendo num plano. Aí já melhora um pouco de novo. E assim vai, é assim que a gente normalmente faz pesquisa. A gente começa por um problema grande, como a gente vê que não vai resolver, a gente vai cortando aqui, cortando ali, até a gente resolver. Tem coisas que a gente corta tanto que a gente não. O resultado é completamente irrelevante. Aí a gente tem que voltar e olhar, beleza, cortei coisa demais. Então isso acontece. E vai acontecer nos problemas de dinâmica também. Tá? Muitos problemas de dinâmica para vocês eu estou inventando. Eu não estou criando de lugar nenhum. Eu me baseio em um problema. Muitas vezes eu vejo o problema de algum livro, olho assim e falo, que problema legal. Mas aí eu altero alguma coisa. Então, vocês às vezes vão ver que vocês às vezes vão ter que fazer simplificações para o problema funcionar. Tá? Mas quando for assim, quando você vê que você não está conseguindo resolver, você vai ter que fazer o problema funcionar de alguma forma, fazer uma consideração, me fala, pô, professor, não estou conseguindo resolver esse problema, não. O que eu posso fazer aqui para resolver esse problema? Tá? Que aí eu vou olhar que de repente é alguma consideração que tinha que ser feita e eu não fiz, não está no enunciado. Beleza? Então, sempre que vocês forem resolver os problemas, respeitem o enunciado. Se vocês verem que está complicado demais, me avisa que de repente é coisa que eu esqueci de botar mesmo. E isso é interessante a questão do grupo do WhatsApp. Por que é interessante a questão do grupo do WhatsApp? Eu fiz o grupo do WhatsApp com vocês, vocês podem usar o grupo para tirar dúvidas também. Tá? Então, por exemplo, vocês podem usar o grupo para conversar entre vocês e pode sobre listas, sobre as coisas. Eu só vou me meter se eu for chamado. Tá? Então, por exemplo, fala assim, ou então, tipo assim, você bota lá, pô, não consegui fazer isso aqui não, tô com uma dúvida nisso. Primeiro eu vou deixar vocês, os próprios colegas, trocarem ideia e ver se vocês resolvem sozinho. Se vocês não conseguirem, não trocar ideia, eu vou deixar um tempo. Se eu ver que, sei lá, passou 24 horas e ninguém resolveu nada do que o cara tá com dúvida. Aí eu vou dar uma olhada, vou ver se eu posso ajudar em alguma coisa, se foi erro meu, se não foi erro meu, eu vou dar uma dica para vocês de como fazer, tá? Ou vou pesquisar em algum lugar como fazer, também tem essa. Vocês não precisam fazer só os exercícios que eu passo, vocês podem fazer outros exercícios aleatórios, não precisam ficar presos no que eu estou passando, tá? Futuramente a gente vai ter um monitor. Quando o contrato, digamos assim, do monitor tiver regulamentado, eu vou colocar o monitor no grupo também. Aí o monitor pode ajudar vocês mais ainda, tá? Eu preciso que vocês leiam as notas de aula, tá? Leiam com atenção as notas de aula. Não sei se vocês já leram. Se vocês não leram, leiam com atenção as notas de aula. Se tiver exemplos, é interessante que vocês refaçam os exemplos para vocês começarem a pegar traquejo de como resolver problemas, tá? É importante que vocês refaçam os exemplos. E tem a lista de vocês aí da semana que eu passei em relação à semana passada para vocês fazerem. São problemas que vocês conseguem fazer só com o que vocês sabem de Física 1. Não são problemas tão fáceis, acredito eu, são problemas trabalhosos, né, que vocês vão ter que fazer bastante conta para resolver, tá? E eu acredito que vamos ver quando é que a plataforma volta. A plataforma voltando, eu vejo quanto tempo ela ficou fora do ar e dou esse tempo a mais para vocês fazerem a lista, tá bom? E aí, conforme vocês forem conhecendo as pessoas, vão jogando elas no grupo do WhatsApp, que eu não sei se está com todo mundo já. E assim que a plataforma voltar, na aula de quarta-feira eu falo com quem faltou para entrar no WhatsApp e a gente fica com o grupo lá como auxiliar da plataforma. Eu já usei essa técnica antes, quando eu dei cálculo na UF, eu usei essa técnica de criar um com a monitor, legal, com você já funciona também. Pessoal, me ouvindo? Tá me ouvindo ou caiu de novo?
Beleza, então, pessoal, alguma dúvida em relação às notas de aula, à questão da lista? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Ou tá suave? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O silêncio quer dizer não temos dúvidas, estamos sabendo muito. Beleza. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente para por aqui, tá? Eu preciso que vocês leiam as notas de aula e, se vocês ficarem com dúvidas, tragam essas dúvidas para a gente resolver, tá bom? Então, até quarta-feira. Vamos torcer para essa plataforma voltar. Lembrando que a lista tem que ser entregue na plataforma, tá? Não adianta pegar o arquivo e me enviar. Não vou considerar. A lista tem que ser entregue na plataforma. Para eu ter o controle de quem entregou, para eu corrigir numa ordem, tá bom? E não me perder também com a lista de vocês. Tá bom? Abraço então, galera. Até quarta-feira. Valeu, Max. Um grande abraço. Valeu, Falou. professor. Tchau, tchau.